Existem decisões na vida que te marcam para sempre. E comprar a casa errada pode ser uma das mais caras. Não importa se você é iniciante ou já investiu antes. Existem certos tipos de imóveis que parecem oportunidades imperdíveis, mas na verdade são armadilhas financeiras disfarçadas. Prometem estabilidade, mas entregam dívidas, estresse e prejuízos silenciosos. Hoje eu vou te mostrar os imóveis que você nunca deveria comprar se realmente quer construir riqueza com investimentos imobiliários. Não vou falar com base em teoria, e sim em bom senso, experiência e no que realmente funciona no jogo do mercado imobiliário. E se você ficar até o final, vou te revelar o perfil exato da casa que você deve comprar se quer viver de renda, proteger seu dinheiro e multiplicar seu patrimônio com o tempo. Porque nesse negócio não vence quem compra mais, vence quem compra melhor. Tipo de casa número 1. Casas antigas demais. Podem até parecer encantadoras, com molduras clássicas, tetos altos e aquele ar histórico que atrai os mais românticos. Mas por trás de cada tijolo antigo, muitas vezes se esconde um pesadelo silencioso. Falo de casas com mais de 100 anos ou localizadas em zonas consideradas históricas. E o problema não é só a idade em si, é o que ela representa. Instalações elétricas ultrapassadas, encanamentos corroídos, infiltrações escondidas, fundações instáveis e uma lista interminável de reformas caras que você só descobre quando já está preso. Além disso, se o imóvel for considerado patrimônio histórico, prepare-se para um inferno de burocracias, licenças e regras rígidas. Você não poderá reformar nada sem autorização e os materiais exigidos costumam ser caríssimos. O pior é que muita gente compra esse tipo de casa achando que vai reformar e revender rápido, mas tudo o que conseguem é perder tempo, dinheiro e às vezes até a paz mental. Investir em imóveis não é um ato emocional, é um movimento estratégico. E essas casas, por mais lindas que pareçam, são uma jogada ruim. Tipo de casa número 2. Casas reformadas apenas para vender rápido. À primeira vista parecem perfeitas. Tudo brilha. Pisos novos, paredes recém-pintadas, cozinha de revista. Mas tome muito cuidado. São casas reformadas às pressas, com o mínimo possível, só para serem vendidas rapidamente e gerar lucro imediato. E isso é um problema, porque muitas vezes essa reforma é apenas superficial. Não mexem no que realmente importa. Não trocam encanamentos antigos, não reforçam estruturas frágeis, não atualizam a parte elétrica. Só maquiam a casa para parecer moderna, mas por dentro continuam sendo um risco. E o pior, a maioria dos compradores se deixa levar pela primeira impressão. Não percebem os sinais de serviço mal feito. Portas que não fecham direito, pintura mal aplicada, materiais baratos, instalações soltas. Investir em uma casa assim pode sair muito mais caro do que você imagina. Porque quando as partes importantes começarem a dar problema, e vão dar, a conta vai ser sua. Lembre-se, um bom investimento não se mede pela beleza da casa na entrada, mas pela segurança e durabilidade que ela oferece. Tipo de casa número 3. Imóveis em áreas de risco natural. Existem lugares que parecem um sonho, à beira-mar, perto de rios, rodeados de natureza. Mas se você não sabe o que está fazendo, podem virar um pesadelo financeiro. Falo de imóveis localizados em zonas de risco, onde desastres naturais, como enchentes, deslizamentos ou tempestades fortes, são frequentes. E qual é o verdadeiro problema? Não é só o perigo físico, são os custos invisíveis que vêm junto. Seguros obrigatórios extremamente caros, danos constantes que desvalorizam o imóvel, dificuldade de revenda, já que poucos querem assumir esse risco. Muitos compradores se encantam com a paisagem, sem saber que uma única tempestade pode causar prejuízos de milhares de reais, e nem sempre o seguro cobre. E mesmo que o lugar seja lindo, se você vive com medo constante de perder tudo, isso não é um investimento, é uma aposta. Um verdadeiro investidor não busca emoção, busca a estabilidade. E isso você não encontra em lugares onde a natureza tem a palavra final. Tipo de casa número 4. Imóveis sem acesso a serviços públicos básicos.
Algumas casas parecem baratas por um motivo, e esse motivo pode sair caríssimo. Estou falando de imóveis que não estão conectados a serviços públicos essenciais, como água potável, esgoto ou rede elétrica municipal. Nesses casos, a casa funciona com sistemas próprios, poços artesianos, fossas sépticas, geradores. E o problema? Tudo o que quebrar, você paga. E não estamos falando de trocar uma torneira. Estamos falando de vazamentos de esgoto, substituição de bombas de água, reparos subterrâneos e manutenção constante especializada. Além disso, esse tipo de casa costuma ter baixa demanda, ou seja, se um dia quiser vender ou alugar, será difícil encontrar alguém disposto a arcar com esses custos extras. A regra é simples: quanto mais sistemas privados o imóvel exige, mais responsabilidade recai sobre seus ombros. E isso, ao invés de gerar liberdade financeira, pode te transformar em escravo de problemas técnicos. Tipo de casa número 5. Imóveis que perdem valor com o tempo. Um imóvel deveria te trazer segurança e valorização com o passar do tempo. Mas existem casas que fazem o oposto. Desvalorizam ano após ano, mesmo que você continue pagando por elas. Estou falando das casas pré-fabricadas ou móveis. Estruturas leves vendidas como a opção mais econômica para começar. E sim, o preço inicial pode ser atraente. Mas aqui está a armadilha. Elas não são ativos reais. Não se valorizam com o tempo. Na verdade, desvalorizam como um carro. Em muitos casos, você nem é dono do terreno onde ela está. Você compra só a estrutura e ainda paga aluguel pelo espaço. Ou seja, você compra algo que não cresce de valor e que ainda te gera custos mensais fixos. Como investidor, seu objetivo deve ser claro: adquirir ativos que se valorizem e não que apodreçam como um eletrodoméstico velho. Porque o mercado imobiliário não é sobre ter uma casinha barata. É sobre construir riqueza sólida e duradoura. Tipo de casa. Número 6. Imóveis difíceis de revender. Tem algo que muita gente esquece ao comprar um imóvel. Um dia você vai querer vender. E quando esse momento chegar, melhor que seja um imóvel que muita gente queira comprar. Mas existem casas que, mesmo parecendo funcionais, limitam drasticamente seu público comprador. Por exemplo, imóveis com restrição de idade, como condomínios para maiores de 55 anos. Casas com plantas estranhas, quartos sem janelas, corredores apertados, layouts ruins. Localizações muito afastadas ou com difícil acesso. E o que acontece com esses imóveis? Quando quiser vender, não haverá demanda suficiente. E sem demanda, o preço cai. Ou pior, ninguém compra. Um bom investidor não compra com o coração. Compra pensando no próximo passo. Compra sabendo que o imóvel precisa ser fácil de transformar, alugar ou revender, com rapidez, facilidade e lucro. Se você compra algo que só você gosta, vai ficar com algo que só você consegue manter. E isso não é um investimento, é uma âncora. E se você chegou até aqui, quero te recompensar com algo especial. Muitos te dizem o que evitar, mas poucos te mostram o que realmente procurar. Então preste atenção, porque isso pode ser o divisor de águas entre perder dinheiro ou começar a construir sua liberdade financeira de verdade. A melhor casa que você pode comprar como investidor não é a mais bonita nem a mais barata. É aquela que a maioria das pessoas gostaria de ter. Uma casa funcional, com boa distribuição, pelo menos 2 ou 3 quartos, próxima de serviços essenciais, com acesso fácil e, acima de tudo, dentro da média de preços do mercado. Esse tipo de imóvel aluga fácil, vende fácil e valoriza com o tempo. E se você conseguir comprá-la abaixo do valor real, já começa com lucro desde o primeiro dia, mesmo sem fazer absolutamente nada. Isso é pensar como investidor. Você não compra por emoção, compra com visão. E enquanto os outros se endividam por uma casa que mal conseguem manter, você está construindo um patrimônio que trabalha por você. Porque no fim das contas, não se trata de ter muitas casas, se trata de ter a casa certa. E agora, você já sabe qual é. Se este vídeo abriu os seus olhos, imagine o que o próximo pode fazer. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Aqui a gente fala claro, sem enrolação, com um único objetivo:
te ajudar a tomar decisões que construam a sua liberdade. E não saia ainda. O vídeo que você está vendo na tela é o complemento perfeito para continuar aprendendo a investir com inteligência. Clique agora, porque essa informação pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo.